Olá, essa é a apresentação feita pelos integrantes do grupo Q sobre o Sun Spark Station 1, feita por mim, Rafael Fernandes, pelos alunos Jonathan Araújo e Ronald Albert Araújo. Para início de conversa, vamos dar uma pequena introdução sobre o Sun Spark Station 1 e o porquê ele foi tão importante e entrou para a história. O Spark Station 1, também conhecido como Sun 4/60, é o primeiro computador da série Spark Station baseado em Spark. Spark é uma sigla que significa Scalable Processor Architecture e ele era vendido pela Sun Microsystems. Ele tinha um invólucro fino e distinto, como podemos ver na imagem de cima, e ele era comumente chamado de caixa de pizza. Acho que se a gente comparar a imagem de cima com a imagem de baixo, fica claro o porquê ele tinha esse apelido. Ele foi vendido pela primeira vez em abril do ano de 1989, com o apoio da Sun, para ele terminando no ano de 1995. Ele foi projetado para facilitar a produção para competir com os PCs ou Macs da época. No seu primeiro ano, foram vendidas cerca de 35 mil unidades e cada uma foi vendida por cerca de $9.000 sem o disco rígido até $20.000. Vou comentar agora alguns dos seus aspectos gerais. Seu hardware. Ele foi baseado em uma CPU LSI Logic RISC, sigla RISC significando Reduced Instruction Set Computing, e ele foi o quarto computador Sun a usar a arquitetura Spark, mencionada anteriormente, e foi o primeiro a usar a arquitetura Sun 4C, ou Sun 4C. Sua placa-mãe oferecia 3 slots SBUs e tinha AUI Ethernet embutido, contando também com um áudio de 8 kHz e um barramento SC-SI1 de 5 MB por segundo. Sua tela básica funcionava por um tamanho de 1152 por 900 em 256 cores. E o monitor que vinha junto com ele, eles vinham em tons de cinza ou em cores e podiam ter tamanhos variando de 16 a 19 polegadas. A primeira implementação da arquitetura original de 32 bits, conhecida como Sun Spark V7, foi usada no sistema de estação de trabalho e servidor Sun 4 da Sun, substituindo os seus sistemas antigos Sun 3, anteriores baseados na série de processadores Motorola 68000. Oi pessoal, eu sou o Ronald e eu vou falar aqui um pouco do sistema operacional do computador Sun Spark Station 1. Bem, o Sun Spark Station ele podia comportar SunOS, Linux, o NetBSD e o OpenBSD, todos os sistemas operacionais, né, evidentemente. Sendo o mais importante, né, desses sistemas operacionais, o SunOS. Ele foi um sistema operacional desenvolvido pela própria empresa, né, desenvolvedora do Spark Station, a Sun Microsystems. E mais tarde, né, o SunOS ele sofreu algumas atualizações. E dentre essas atualizações foi implementada uma interface gráfica para ele, e a partir daí ele começou a se chamar Solaris, né? E ele era o principal sistema operacional implementado nas máquinas Sun Spark Station. Um pouco do processador também, né? Bem, o aspecto mais interessante do processador do Sun Spark Station era a existência, né, de um coprocessador chamado VTech 3167 FPU. O termo FPU ele vem do inglês, né? Ele vem de Floating Point Unit, ou unidade de ponto flutuante, né, em português. E o VTech ele 367, o VTech 3167, ele era um coprocessador que funcionava para família de microprocessadores da Intel 80386, né? Bem, uma característica muito importante, né, do VTech 367 era o acesso direto à memória, né? Enquanto os outros coprocessadores eles eram acoplados
eles eram acoplados os outros processadores que eram acoplados ao processador principal, eles usavam portas de entrada e saída, né, para se comunicar com a CPU. O FPU ele tinha acesso, ele tinha seu próprio mapeamento na memória, né? E daí, por isso, né, por ter o seu próprio mapeamento na memória, ele também possui o seu próprio conjunto de instruções, né, dentro do processador. Falando um pouco do conjunto, né, de instruções do processador. Bem, o computador, né, o Sun Spark Station, ele seguiu o modelo RISC e por isso ele tinha um conjunto bem simples, né, e ele também não continha muitas instruções, né? Ele tinha apenas 55 instruções no processador principal e no coprocessador, no VTech 3167, ele tinha mais 14 instruções extras, né? A largura das instruções eram palavras de 32 bits e, bem, alguns dos tipos de instruções eram as instruções de load e store. Bem, é bem evidente que essas são instruções para o carregamento de dados, né, na memória e para a leitura de dados. Nós tínhamos instruções do tipo aritmética e lógica, né? Essas são ou exclusivo, a negação, soma, etc. Bem, instruções de aritmética e lógicas que nós já conhecemos. Nós tínhamos instruções de transferência de controle, então são as instruções para os saltos condicionais, né, as interrupções condicionais. Nós tínhamos instruções de controle dos registradores, né, para leitura e escrita nos registradores. Nós tínhamos instruções de ponto flutuante próprias do processador, então instruções para se trabalhar com ponto flutuante do próprio processador. E nós também tínhamos instruções, as 14 instruções extras do coprocessador VTech 3167, né? Agora que já falamos do seu processador, eu vou mencionar a sua memória. O Spark Station 1 usa SIMS, sigla que significa Single Inline Memory Module, de 30 pinos, em grupos de 4. Ele pode ter SIMs de 1 MB ou 4 MB, desde que o tamanho seja consistente dentro de um banco. Como é um total de 4 bancos de memória, significa que ele pode ter um total de 64 MB de memória física, com paridade síncrona. Quanto à sua memória cache de gravação, ela tinha um tamanho de 64 KB e era mapeada diretamente e indexada virtualmente. Bem, né, a empresa responsável pelo desenvolvimento do Sun Spark Station é a Sun Microsystems, né? Bem, a Sun Microsystems ela é uma fabricante de computadores e semicondutores, além de produtos de software também, né? Dentre alguns produtos de software que são produzidos por ela, a gente tem o Java, né? A plataforma Java, ela é bem conhecida. Ok. Bem, a Sun Microsystems, né, ela começou com Andy Bechtolsheim. Durante a pós-graduação dele, né, na Universidade de Stanford, ele teve a ideia de construir uma máquina para trabalho pessoal, né? E daí, bem, essa máquina utilizava a CPU Motorola 68020 e assim ela foi nomeada pelo Andy Bechtolsheim de Sun 1, né? De Sun 1. O Sun vem de Stanford University Network, né? Tipo, rede de universidade de Stanford, né? Bem, dessa forma, ele se juntou com mais 3 caras, né? Vinuda Khosla, Bill Joy e Scott McNealy, e eles fundaram a Sun Microsystems em 1982. Em 1987, a empresa decidiu abandonar, né, o CPU Motorola, que era a CPU dos computadores originais, né, desenvolvidos pelo Andy, e construiu a sua própria arquitetura de processadores, chamada de Spark, né? E o primeiro computador que adotou a nova arquitetura Spark foi justamente o Sun Spark Station 1, né? Ok. Em 2009, a Sun Microsystems ela foi adquirida pela Oracle Corporation, e hoje em dia quem mantém todos os produtos
desenvolvidos pela Sun Microsystems, é justamente a Oracle. Dentre eles a gente tem a linguagem Java, né, mencionada anteriormente, o sistema operacional Solaris e também o desenvolvimento de processadores que sigam a arquitetura Spark. Sendo o último deles, né, o último processador desenvolvido dentro da arquitetura Spark, o Spark T5, desenvolvido pela Oracle e lançado em 2013.